nessa edição do Jornal do Univates. SAMU passa por dificuldades pela falta de repasses do governo do estado. Na área da saúde, prefeituras também sofrem com a inadimplência do governo. E no esporte, Lajadense tem o último amistoso antes da divisão de acesso. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite! 5 dias após quitar os salários dos servidores do Poder Executivo, a Secretaria da Fazenda fez hoje o pagamento de R$ 173 milhões em compromissos ainda vinculados à folha do mês de janeiro. São os compromissos onde o servidor autorizou descontar dos seus vencimentos valores devidos para instituições bancárias, empréstimos consignado ou outros, ou ainda entidades sindicais. A folha líquida dos servidores ativos, inativos e pensionistas fechou no mês passado em R$ 1 bilhão e 253 milhões de reais. 520 milhões de reais. Esse é o valor que o governo estadual deve para as cidades gaúchas desde 2014. Só para o Vale do Taquari, a dívida chega a 21 milhões de reais. Montante esse que deveria ser destinado para serviços na área da saúde. Das 38 cidades do Vale do Taquari, Lajeado é que tem mais valores a receber do Fundo Estadual da Saúde. A dívida chega a R$ 3 milhões e 700 mil reais. Agora, em janeiro, nós recebemos o pagamento dos recursos que deveriam ser pagos em novembro, que são da competência de outubro. Então, outubro foi pago agora em janeiro, né? E então o governo está devendo para nós os meses de novembro, dezembro e, consequentemente, também agora em fevereiro vai ter o atraso de janeiro. Isso dá mais de R$ 1 milhão que o Lajeado deixou de receber. Exames, cirurgias, recursos para manutenção das unidades de saúde, compras de equipamentos. Isso é apenas uma parte do que poderia ser oferecido para a população se o governo do estado fizesse o repasse ao município. No momento que o estado não repassa esse valor, por exemplo, para os postos de saúde, a gente não pode contar com esse dinheiro para fazer o pagamento dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, e também a gente não pode contar com esse dinheiro para contratar novos profissionais. Então a gente usa recursos próprios do município, né? Então também, no momento que a gente acaba usando esses recursos próprios do município para tampar um furo que é do estado, a gente diminui o nosso valor de investimento que tem dentro da Secretaria de Saúde. De todos os serviços prestados pela saúde em Lajeado, a UPA é a que mais sofre com a falta dos recursos. Dos recursos que eles estão devendo dos meses de novembro e dezembro, o maior valor é da UPA. Então dá R$ 450 mil, que deveria ser de incentivo estadual, que não vieram para o município, e a gente paga a conta então com recursos municipais. Então, no momento que o estado compensar esse valor, a gente consegue utilizar o valor do município para outras coisas. Para minimizar a situação, a Secretaria conta com a ajuda da Câmara de Vereadores. Segundo o secretário, já foram destinados R$ 100 mil para cirurgias eletivas, mas R$ 500 mil devem ser encaminhados esse ano. Conforme o dinheiro vai entrando, a gente vai vendo o que tem de folga, né, junto com o nosso contador, para a partir daí conseguir comprar algum medicamento a mais, conseguir comprar algum exame a mais, alguma consulta a mais com algum especialista, alguma coisa assim, porque a gente também não quer fazer uma dívida que depois não possa cumprir. Então a gente acaba ficando restrito a investimentos, porque a gente sabe que tem que tampar o furo que hoje é do estado. Realmente é complicada a situação da saúde no estado. Bom, e o pagamento em parcela única com desconto máximo de 15% no IPTU de 2018 em Lajeado termina nesta sexta-feira. Quem pagar até 23 de março recebe 7,5% de desconto. Até 23 de abril, sem desconto. Depois do dia 23 de abril, parcelado em até 8 vezes com correção de valores e vencimento da primeira parcela no dia 10 de maio. Mais 2 taxistas podem em breve trabalhar regularmente pelas ruas de Estrela. O projeto básico que abre mais 2 vagas já está pronto, autorizado pelo prefeito Rafael Malman e entregue ao setor de licitação para a elaboração do edital, que deve ser publicado nos próximos dias. Nós vamos para um rápido intervalo, em cerca de 1 minuto e 30 segundos. Estamos de volta com o segundo bloco do JU, não sai daí.
Voltamos com o segundo bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. A situação do SAMU no Vale do Taquari continua complicada já faz algum tempo. Nos últimos meses, os problemas aumentaram. O governo do estado segue devendo cerca de R$ 1.200.000 para o serviço da região. As dívidas do governo do estado com o SAMU do Vale do Taquari começaram em 2014. Nesse mesmo ano, a pendência foi de R$ 423.000. Em 2015, tudo pago. Em 2016, outros R$ 243.000 faltaram. Já em 2017, R$ 353.000 não foram repassados. Valores importantes que colocam em risco a permanência do serviço na região. Estamos num momento muito complicado. Estamos devendo 3 meses à empresa contratada para fornecer os recursos humanos, os profissionais, mas também dizer que eles estão com os salários em dia. A empresa tem bancado até agora, mas nos pressionando por esse atraso que está acontecendo devido aos atrasos do governo do estado. Segundo o Concisa, a empresa contratada para fazer o serviço na região tem feito o pagamento dos salários dos colaboradores, mesmo sem receber parte do valor. Temos mais de R$ 1 milhão a receber do governo do estado, sem uma garantia e uma certeza de quando vai ocorrer o pagamento. A promessa do estado é que, se fosse aprovada a recuperação fiscal através das Assembleias Legislativas, seria regularizado os atrasos. Temos recursos a receber do ano 2014, 2016, 2017. E dentro de uma semana vence o mês de fevereiro e nós não recebemos o mês de janeiro ainda de 2018. Trabalho importante que tem feito a diferença nos atendimentos de emergência do Vale. Na região, as cidades base de atendimento do SAMU são em Teutônia, Estrela, Lajeado, Encantado e Arvorezinha. É o único serviço agregado do estado de forma consorcial, ao qual tem 5 bases SAMU e mais 24 municípios ajudando a pagar o processo. E são 29 municípios ao todo no Vale, tendo o serviço 192. As negociações seguem para regularizar a situação. Então é preocupante essa situação. E qual é o caminho? A partir de agora, no início de março, uma assembleia com os prefeitos para que tomem a decisão de qual encaminhamento que vai ser feito. Assim como nos hospitais, a situação do SAMU também é complicada. A sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado de hoje analisou 3 vetos a projetos de lei. Entre eles, a alteração do mapa de zoneamento do uso de solo. Antes da sessão, que começou às 5 horas, teve reunião do plenário com o secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Roberto Locatelli. Depois de 7 horas de assembleia no Parque do Imigrante, em Lajeado, Irineu José Hennemann foi reeleito presidente da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, Sertel Energia, para os próximos 4 anos. O resultado foi divulgado por volta das 8h30 da noite de ontem. No total, 2.791 associados da cooperativa fizeram o credenciamento e estavam aptos a votar. O público regional já pode garantir a participação no Reload Cindy Lojas 2018, o evento de capacitação voltado para empresários, gestores e colaboradores, que acontece no dia 11 de abril no Vale do Hotel em Lajeado, está com inscrições abertas no site reloadcindylojas.com.br. Os preços para as atividades variam entre R$ 49 e R$ 68 para associados e entre R$ 59 e R$ 78 para demais interessados. E no próximo bloco, a previsão do tempo para amanhã. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal do Univates. A Petrobras passou a divulgar a partir dessa semana os preços médios que cobra nas refinarias para vender a gasolina às distribuidoras e informou que fica com cerca de 28% do total que os consumidores pagam por litro nas bombas. Nessa terça-feira, o preço nas refinarias está em R$ 1,51. Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 30 milhões fizeram comprovação de vida. A prova é obrigatória para todos os beneficiários do INSS
que recebem por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto pode ter o pagamento interrompido. O prazo para o comparecimento das pessoas que ainda não fizeram a prova de vida em 2017 terminaria em 31 de dezembro, mas por causa do grande número de beneficiários que ainda não fez o procedimento, o prazo foi estendido até 28 desse mês. Depois de 2 anos de recessão, o Brasil voltou a crescer. Dados do Banco Central mostram que em 2017 a economia avançou 1,04% frente a 2016. Isso, na prática, significa que o país recuperou a capacidade de gerar emprego e renda para a população. O número integra uma pesquisa do Banco Central, que é considerada uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, o PIB. Ela tenta prever a variação do PIB antes da divulgação oficial. E agora a previsão do tempo. Amanhã as condições do tempo pouco mudam. Ao longo do dia ocorrem períodos de céu encoberto com chance de chuva, alternados por intervalos de melhoria do tempo. As temperaturas em Lajeado ficam entre 19 e 27 graus. Em 2 Lajados, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 25. Já em Bom Retiro do Sul, as marcas ficam entre 19 e 27 graus. E a seguir, Lajadense se prepara para o último amistoso. Nós já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. O governo de Teutônia entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da gestão democrática que prevê eleições para diretores da rede de ensino. O processo foi encaminhado após a decisão liminar da comarca de Teutônia, que determinou a reposição de 4 diretoras destituídas. A ação foi encaminhada em nome do prefeito Jonathan Brandstrup. Segundo o entendimento da administração, a nomeação de cargos comissionados para as direções das escolas municipais compete de forma restrita ao chefe do executivo e não às comunidades escolares. Depois de empatar com o Igrejinha no fim de semana, o lajadense se prepara para o último amistoso. Nesta sexta-feira tem jogo no estádio Alviazul, Lajadense contra Esportivo de Bento, a última partida antes da divisão de acesso. O Lajadense começou a temporada 2018 em janeiro. A equipe já teve 6 jogos treino e amistosos. Desses, perdeu apenas uma. Partidas que têm ajudado a construir o time desse ano. Temos um último na sexta contra o Esportivo e acredito eu um dos mais importantes, mais difíceis dessa nossa curta trajetória de amistosos, que vai ser para fechar esse período já com a equipe bem formatada. Esperamos que estejam todos à disposição. Para essa temporada, a diretoria acredita em uma equipe formada na sua maioria por jogadores da base, mas tem alguns que são das antigas. O Wellington Monteiro é um deles. O jogador foi campeão do Mundial de Clubes com o Internacional em 2006. No Lajadense, o atleta deve ser o paizão da galera. Tanto dentro de campo quanto fora de campo, pela sua experiência, maturidade, conhecer os atalhos do campo. Isso vai ser importante para dar o time do jogo e fora do campo para conversar, para incentivar, para apoiar, para mostrar o caminho correto para essa meninada. Então ele já começou nessa primeira semana dele aqui no clube, ele já começou a fazer esse trabalho, é muito natural dele, ele é muito espontâneo, isso vai ajudar bastante com certeza. Depois do amistoso nessa sexta-feira com o Esportivo de Bento em casa, a partir das 8h30, a equipe de Lajeado se prepara para estrear na divisão de acesso. Dia 4 de março encara o Pelotas na Arena Alviazul. A expectativa é grande, primeiro por se tratar de uma grande equipe. O Pelotas, apesar de estar bastante tempo na divisão de acesso, tem uma camisa forte, investiu bastante esse ano, manteve uma grande base do ano passado, da Copinha. Então eu acredito num jogo bastante difícil, bastante disputado, mas também que nós vamos fazer o máximo para conseguir os nossos primeiros 3 pontos já dentro da competição. Para ajudar o Alviazul, a torcida pode ser o 12º jogador em campo. Então a gente conta muito com o apoio do torcedor, aquele torcedor que gosta do futebol, aquele torcedor que torce pelo clube, que está vendo a prata da casa ali surgindo, Então é importante que esteja lá nos apoiando, esteja lá incentivando esses meninos, porque a competição difícil como vai ser essa divisão de acesso 2018, a gente precisa muito do apoio do torcedor para fazer, principalmente na nossa casa, um lugar difícil dos adversários nos bater.
Bom, e seguimos falando sobre esporte. A LAF já tem 10 novos renovados ou contratados para a temporada 2018. Na comissão técnica, o treinador Bela, o preparador físico Vilmar Jones e o fisioterapeuta Felipe Graziola renovaram. Entre os atletas, Giba e Basílio permanecem na equipe. Mateuzinho, Bruninho, Dionísio, Diogo Corte e Duda Belo foram os contratados. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Univates, a partir do 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.